Geralmente o conselho é super valorizado. Aí a pessoa fala, mas Vitor, eu não sei mais o que fazer. Mas também você acredita em algo que está errado, que é o conselho. A dinâmica do relacionamento para fazer quem você ama parar de beber, ela envolve vários fatores. E ela tem a ver também com fatores naturais do relacionamento humano. Porque fazer quem você ama parar de beber é vender uma ideia, de certa forma. Perceba comigo, a pessoa ainda não comprou a ideia da sobriedade. E você quer vender essa ideia. A pessoa, mesmo que ela está dizendo, eu quero sim parar de beber. Se ela não parou de beber, é porque ela ainda não comprou a ideia totalmente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer o alcoolista ouvir os seus conselhos e parar de beber. É uma dúvida muito comum que eu recebo e até eu quero saber se você está começando a me acompanhar agora, se é o seu primeiro vídeo ou se você já me acompanha há mais tempo. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber, para ter uma ideia, porque eu publico muitos conteúdos, né? E talvez é o primeiro vídeo que você está assistindo. Seja muito bem-vindo. Uma das dúvidas mais comuns que eu recebo é: Vitor, olha só, o meu filho, meu marido, minha esposa, minha filha, enfim, meu familiar, ele bebe demais e ele tem problemas com isso. A vida dele não está indo bem. E mesmo assim, ele ou ela não ouvem os meus conselhos, não escutam aquilo que eu tenho para dizer e não ouvem o conselho de ninguém. E às vezes eu me pergunto, poxa, como é que eu vou fazer essa pessoa parar de beber? Eu já tentei, porque eu aconselho ele. Inclusive eu fiz uma pesquisa recente, né? E teve centenas de respostas. E uma das formas mais comuns que as pessoas declararam para mim que fazem para tentar ajudar o alcoolista a parar de beber é aconselhar, né? Diz o seguinte, até vou dizer para você, aconselhar sobre o perigo do álcool, mais da metade das pessoas, aconselhar sobre o risco da saúde, aconselhar que essa pessoa teria uma vida melhor se ela parasse de beber. Enfim, conselhos são, as pessoas acham que são armas poderosas para fazer alguém que ama parar de beber, né? Porque é intuitivo. Você vê alguém que você ama, sei lá, colocando diesel num carro que só dirige a gasolina e álcool. E aí você aconselha ela, olha, não coloque diesel, porque vai estragar o motor do seu carro. E aí a pessoa vai lá e para de colocar diesel. É um conselho. E naturalmente se espera que a pessoa ouça esse conselho, né? Um conselho ainda mais para o bem, para ajudar ela, que ela ouça esse conselho. Mas isso é uma verdadeira armadilha, né? E as pessoas pensam, poxa, se o conselho, que é o que eu sei fazer, eu dou esse conselho, a pessoa não me escuta, então acho que não tem jeito. Então acho que eu já fiz de tudo. Mas na verdade o conselho é um problema, né? O conselho é um problema e eu vou te explicar aqui hoje por que essa pessoa não escuta os seus conselhos e o que você precisa fazer para que ela te escute, tá? E assim você vai acelerar a sua jornada para fazer quem você ama parar de beber. Porque eu sei que você tem gente que fala há mais de 20 anos e ele não escuta, né? Fala que está prejudicando os filhos, que ele está mal, que a família está mal, ou depois que ele bateu o carro, né? Que você fica falando que ele vai destruir a sua família. E eu sei que pode ser muito frustrante você ter razão e a pessoa não ouvir os seus conselhos. Só que o problema não é que essa pessoa não te escuta, tá? O problema não é que ela não te escuta. O problema é que você e eu, nós enxergamos muito mais o nosso ponto de vista do que o do outro. São várias as razões, uma delas é essa. Porque a gente tende a enxergar muito mais o nosso ponto de vista do que o do outro, ao nosso interesse do que o do outro. E mesmo que você ache, você começa a falar para ele, você vê, o álcool está fazendo mal para a sua saúde, o álcool está fazendo mal para os seus filhos, o álcool está fazendo mal, vai te causar problemas. Essa é só a sua opinião sobre os riscos das coisas, né? Eu posso até compartilhar com você, o álcool faz mal, mas é uma opinião sobre o que pode acontecer. Ou é uma opinião, um conselho é uma opinião. E essa sua opinião sobre o que é importante, ela importa, mas se você quer que a outra pessoa te escute, você também precisa ouvir, e isso é um exercício, ouvir o que é importante para aquela pessoa naquele momento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você meio comum. Olha, eu falei para o meu filho que se ele continuasse bebendo dessa forma, ele perderia o emprego ou ele reprovaria na faculdade. E aí ele não parece muito preocupado mesmo assim.
talvez, pode ser que a faculdade ou o emprego não são grandes interesses dele naquele momento. E aí o seu conselho ele vai tender a ser menos ouvido. Tá percebendo? Então, tem um momento para um conselho funcionar, tem um estágio que a pessoa tem de interesse naquele conselho que você vai dar e também tem a forma que você vai colocar esse conselho. Né? Porque, por exemplo, por que uma pessoa pode não se importar de perder um emprego? Ela não gosta daquele emprego, ou ela acha que vai conseguir outro emprego fácil, e às vezes consegue, ou às vezes ela está tão mal que ela não está conseguindo parar de beber para salvar o emprego. Aí o conselho não vai. Porque muitas vezes os conselhos que as pessoas dão são conselhos óbvios, né? Conselhos óbvios, tipo aquele conselho jornal hoje. O que é um conselho jornal hoje? É aquela coisa assim, dicas de saúde. Você já ouviu dicas de saúde? Tipo assim, beba pelo menos 2 litros de água por dia. E quantos de nós bebe? Nem todos, né? As pessoas devem se exercitar pelo menos meia hora, pelo menos 3 vezes por semana. Primeira vez que você escuta isso? Não. E você faz isso? Você vê, o conselho ele não é a arma mais poderosa para mudança de comportamento. Ele não é. Ainda mais se a maioria das pessoas sabe disso. A maioria das pessoas, mesmo o alcoolista, ele tem noção de que o álcool não é a coisa mais saudável do mundo. Pelo menos ele pode, mesmo que ele te diga isso, ele não é bobo. Ele sabe que o álcool pode ser perigoso. Não é esse o ponto. Não é o ponto racional, né? Não é uma coisa racional. Ninguém acorda, ainda mais alguém que bebe de uma forma problemática, ninguém acorda e pensa: nossa, hoje eu tô que tô para destruir a minha vida. Nossa, hoje eu tô que tô para ferrar com o meu relacionamento. Nossa, não tô nem aí para minha saúde, que se dane, eu quero sentir dor. Não, ninguém acorda racionalmente e planeja algo assim, né? Hoje eu quero que meu filho sinta medo de mim. Hoje eu quero ficar sem nenhum real no bolso, com cara de tacho para minha família porque eu gastei tudo. Você acha que alguém... Isso não é racional. E o conselho, ele parte ele afeta uma área do cérebro racional. Muito racional, lógica. Né? Você ouvindo o que eu estou te contando aqui, as informações que eu conto vão muitas vezes para o seu cérebro para uma parte racional, que é o córtex cerebral. E essas informações, elas às vezes até ficam na sua cabeça, mas muitas vezes alguma história que eu vou contar, ou alguma analogia, ela já pega um pouco melhor. Porque às vezes ela entra mais para a parte emocional do cérebro. E tem todo um processo de como afetar essa parte emocional do cérebro, que é a parte do sistema de recompensa cerebral, que é onde o álcool atua. É por isso que a pessoa bebe e segue bebendo. Porque o álcool afeta o sistema de recompensa cerebral. E aí, se você quer que essa pessoa pare de beber, é a partir desse tipo de interação que envolva o sistema de recompensa cerebral mais diretamente, que vai ter mais eficácia para modificar o interesse dele em querer parar de beber. O conselho está distante, pensa só, são 2 áreas diferentes do cérebro. E porque, perceba, o conselho pode até ser uma parte útil em alguns estágios da mudança particulares, né? Em algum momento é possível dar um conselho, mas isso de longe é o mais comum e de longe não é aquilo que você deve fazer a maior parte do tempo. Geralmente o conselho é super valorizado, super estimado. Aí a pessoa fala: meu Vitor, eu não sei mais o que fazer. Mas também você acredita em algo que está errado, que é o conselho. Aí você acha: meu Deus, mas tudo que eu tenho para fazer é o conselho. Mas é que você não sabe, esse é o ponto. Começa a perceber isso, que ainda você não sabe. Tudo bem, isso se aprende. Mas aí quando você percebe, você começa a entender que é possível causar reações muito diferentes na pessoa que você ama para fazer ela parar de beber. E eu vou te dar outro exemplo para te ajudar a perceber isso. A dinâmica do relacionamento para fazer quem você vai parar de beber, ela envolve vários fatores. E ela tem a ver também com fatores naturais do relacionamento humano. Eu vou te dar um exemplo porque fazer quem você ama parar de beber é vender uma ideia, de certa forma. Perceba comigo, a pessoa ainda não comprou a ideia da sobriedade. E você quer vender essa ideia, né? Consegue imaginar isso? Consegue perceber isso? A pessoa, mesmo que ela está dizendo: eu quero sim parar de beber. Se ela não parou de beber, é porque ela ainda não comprou a ideia totalmente. Ou ela está para parar de beber e você vê ela com unhas e dentes lutando para fazer o que for necessário para não beber. Mas se ela não parou de beber ainda, é porque ela não comprou bem a ideia ainda. Então pensa só.
Imagina uma outra situação em que a gente vai vender uma ideia ou que alguém vai vender essa ideia para você. Pensa só que liga alguém para você, você está na sua casa aqui, aí alguém liga para você do banco, né? E o do banco começa a te dar um conselho sobre como você deve gerenciar o seu dinheiro. Fala assim, já fizeram isso com você? Não sei se já aconteceu. Alguém do banco liga e fala que tem um cartão ou que tem algum benefício para você, e aí dando um conselho para você de como administrar o seu dinheiro, alguém do banco. E aí, já fizeram isso com você? O que essa pessoa quer? Essa pessoa do banco que ligou para você para te dar uma super oportunidade de administrar melhor o seu dinheiro. Você conhece essa pessoa? Conhece. Ligou para você, começou a falar um monte de coisa e talvez vocês comecem a se perguntar por que essa pessoa quer tanto que eu siga o conselho dela? Se é tão maravilhoso para mim. Você não fica menos receptivo a ouvir o que essa pessoa tem a dizer numa circunstância dessa? Fica menos receptivo, não é? Mas dependendo da oferta ou da vontade de ter aquilo naquela hora, talvez você até ouça e aceite a proposta, mas a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, não lida bem com conselhos diretos. Porque ainda mais quando você não está pensando em mudar aquilo. E ainda mais se a pessoa insiste demais. Nossa, mas a pessoa está insistindo. Nossa, mas você vai perder dinheiro se você não investir em tal coisa. É mesmo? É natural esse pé atrás, é um sistema de proteção nosso, de não cair, não sair ingênuo, assim, vai lá e faz isso, vou lá e faço. Então é um sistema de autopreservação, natural, até saudável, de você se questionar, né? Você refletir, você ter critério. Então pensa só, quando você começa a forçar muito a barra para dizer que o alcoolista tem que parar de beber, que meu Deus, como ele precisa parar de beber, você está empurrando um negócio para ele que naturalmente vai despertar uma resistência, naturalmente vai despertar um pé atrás. Naturalmente vai fazer ele se questionar e sentir que a liberdade dele talvez está sendo ameaçada. E se tem um instinto humano que é mais forte do que a vida, é o instinto de liberdade. Tem pessoas ao longo da história que morreram em nome da liberdade. E às vezes por causas que nem eram assim. Porque alguém vendeu a ideia certa para elas. E aí elas deram a própria vida em nome da ideia de liberdade. E isso acontece, às vezes, ao oposto no alcoolismo. Porque muitas pessoas não entendem como lidar com o alcoolista e faz isso faz isso prejudicando esse instinto de liberdade que é maior do que a vida. Um conselheiro de plantão se torna uma pessoa insuportável pela natureza da liberdade humana, pelo instinto de liberdade humana. Então, se você quer fazer quem você ama parar de beber, você tem que perceber isso. Senão você vai perder tempo e você vai se desgastar e você vai perder a esperança, você vai achar que está tudo perdido, mas por quê? Porque você não sabe o básico sobre como fazer alguém mudar o comportamento dela. Tá entendendo? Não é porque não dá ou porque você já tentou de tudo. É porque você nunca aprendeu coisas básicas para influenciar alguém a mudar um comportamento. E claro, quando se trata de alcoolismo, a falta desse conhecimento pode se tornar fatal. Pode se tornar uma fonte de muito sofrimento para você e para pessoas próximas, né? Talvez filhos, talvez outras pessoas, ou até outros problemas, né? Porque o alcoolismo é uma coisa muito séria. E olha só, eu sei que às vezes quando eu falo isso, até me conta aqui se você está entendendo o que eu estou dizendo. Coloca assim, estou entendendo. Escreve aqui para mim, estou entendendo, para eu saber. E muitas pessoas, quando eu falo isso, né? Comenta aqui no chat para mim, estou entendendo, digita aqui para eu saber se você está entendendo. Muitas vezes quando eu falo isso, a pessoa fala assim, tá, Vitor, mas como é que eu não vou falar nada? Como é que eu não vou dizer nada? Eu vou ver a pessoa que eu amo se destruindo e não vou falar nada? Não é bem assim. Eu tô aqui falando para você sobre como levar quem você ama a parar de beber. Não é você não fazer nada. Mas às vezes você fazer quem você ama parar de beber não passa por você abrir a boca toda hora. Não passa por você virar a Maria Conselheira de todos os tempos, né? Fica o tempo todo virando a máquina do conselho. Nossa, que maravilha! Você adora pessoas que ficam o tempo todo dizendo o que está certo. Ainda mais quando a gente está errado. Não sei se você já teve errado alguma vez na vida ou se só eu que às vezes erro na minha vida, né? Talvez você seja uma pessoa perfeita, mas talvez você já tenha errado alguma vez na vida e talvez alguém começou a esfregar na sua cara que você estava errado.
E aí, às vezes, o orgulho começou a não sei, talvez isso aconteça só comigo, né, que não sou perfeito, mas às vezes o orgulho, quando alguém começa a esfregar na nossa cara que a gente tá errado e aconselhando, nossa, faz diferente. É ardido, né? É ardido. Às vezes a gente se defende um pouco disso. E por quê? Porque exige muita maturidade, muita saúde mental, você conseguir contornar esse orgulho, esse ego, para poder retirar algo de bom daquele conselho que talvez não foi entregue da melhor forma possível. E o alcoolista não é uma pessoa que está no exemplo de, olha, eu estou bem psicologicamente, olha como eu estou maduro emocionalmente, eu vou conseguir filtrar o jeito que você apresenta o conselho. Tá entendendo? E às vezes o conselho que você dá, eu vou te dar uma notícia que talvez vai te provocar um pouco. Porque eu acredito que sair dessa zona de conforto, às vezes, vai te ajudar, é o que te ajuda a conseguir mudar uma situação que você está vivendo que é difícil para você, que te faz sofrer. Então agora eu preciso que você abra o coração para observar algo que pode acontecer com você. Às vezes a pessoa é, entre aspas, viciada em dar conselho. Viciada. Por quê? Ela se mente para si mesma, achando que o conselho é uma forma de ajudar o outro. Ah, mas eu dou conselho, então eu virei a Madre Teresa, eu sou perfeito agora, porque eu dei o conselho, e se ele não ouviu o conselho, o problema é dele. Mas, na verdade, isso é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Que é o quê? O conselho vira só uma forma de você, na própria falta de entendimento, e às vezes até um pouco de preguiça, aliviar a sua ansiedade. E aí você fica viciado em aconselhar. Daí você fica, pelo menos eu falei, viu? Eu te avisei, viu? Eu te falei, deu errado. Também, você fez tudo do jeito que eu não tô falando. Por quê? Você fica viciado em conselho, porque não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver. Às vezes você não tá nem aí para como é que o outro vai ouvir esse seu conselho. Você nem se importa que impacto aquilo vai gerar. Se ele não engolir goela abaixo o seu conselho, na sua cabeça ele tá errado. E você tá certa, grande alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Né? Isso é perfeito, ele tá errado. E aí pode chamar 100 pessoas, e talvez 100 pessoas que não entendem te deem razão, porque né? Ele é o beberrão, tá tudo errado mesmo. Então aí esses erros que você comete por não saber, e essa fuga emocional que você faz, essa falta de autorresponsabilidade, vai causando um impacto que depois custa para quem? Para você que não foi embora. Para você que por acaso convive ou se importa minimamente com essa pessoa, sobra para você, porque o alcoolismo vai se alimentando disso. Não é um detalhe. O alcoolismo vai se alimentando dessa falta de compreensão, né? E o conselho vira só uma coisa para aliviar a sua ansiedade. E aí você começa a misturar os seus problemas, que é a sua ansiedade, é um problema, né? Natural ter ansiedade, né? Numa situação assim. Agora, como você administra a sua ansiedade é responsabilidade sua. Né? E o impacto que isso gera no outro tem a ver com você, né? Afinal de contas, não é você que está falando conselho? O conselho é tão bom assim? Eu já tentei de tudo, tentei aconselhar. Tá indo dando marcha ré. Você tá cavando a própria cova, né? Aí você vai aconselhando, a coisa vai ficando pior. E agora você está começando a entender a natureza do porquê que vai ficando pior. Cada vez que você descarrega 1 milhão de conselhos, eu sei, dá vontade de vomitar 1000 coisas na cara dele. Né? A gente, ainda mais quando a gente tem razão, nossa, como é gostoso ter razão, né? Deixa eu vomitar tudo na cara dele. Tem razão, só que pensa, todo mundo gosta de ter razão, não é só você não. E dói um pouco a gente estar sempre errado. E ainda mais quando o alcoolismo ele cria um circuito, um ciclo em que a pessoa faz as coisas erradas e aí começa a ter dificuldade para lidar com as emoções e vai bebendo cada vez mais. E aí você vai sem querer, colocando um espinhozinho que vai dificultando ainda ele lidar com as emoções, que vai gerando um conflito ainda maior nele, que faz com que ele beba mais. E aí volta para você. É horrível isso. Percebe? E outra coisa... eu demorei para aprender isso quando eu estava no meu treinamento em dependência química. E aí eu demorei para entender que o conselho ele precisa ser... Ele não é que ele é inútil, ele é uma ferramenta. Só que uma ferramenta ela tem hora, tem lugar, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, ou sei lá, você vai limpar o chão. É uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente. O que é melhor para você limpar o chão? É você usar o aspirador de pó? Ou é você usar uma vassoura? Ou é você usar já um pano direto? Cada um tem o seu jeito, mas cada situação tem uma coisa que é melhor, né?
Se você, de repente, usar coisa errada, sei lá, aqui em casa, se eu passo o pano antes de varrer, fica uma meleca, não fica legal. Você consegue entender isso? Então, o conselho também tem o seu lugar, igual o pano tem o seu lugar para lavar, para limpar o chão. E aí eu cheguei numa metáfora que eu acho que é uma das melhores para entender isso, que depois de alguns anos estudando e trabalhando com isso, eu me dei conta e eu acho que pode te ajudar a entender. O conselho para ajudar alguém a mudar um comportamento, ele é igual perfume. Dependendo de quando, quanto e aonde você passa o perfume, ele pode ser gostoso, cheiroso, atraente. Ou ele pode dar nojo. Eu não sei se você já chegou perto de alguém que estava com um perfume que você não gostava, ou que gostava, mas em excesso. Sabe, a pessoa que está cheirando, fedendo perfume, parece que tá, meu Deus do céu, chega a dar náusea. Não sei se você já percebeu isso. O conselho é a mesma coisa assim. Já pensou? Você às vezes está caminhando, atrasado do trabalho, e chega alguém com um perfume que é bom, mas é muito forte, espirrando na sua cara esse perfume. Espirrando na sua cara. Ah, só que perfume bom, hein? Espirrando na sua cara o perfume. Fala, ah, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas, pô, começa a perder o gosto pelo perfume. Começa a não querer mais. Porque perde o poder. O conselho é igual ao perfume. Ele precisa estar empacotado. Ele precisa estar num local adequado. Ele precisa ter um jeito para colocar. E nem sempre o conselho é o que você vai usar. Tem alunas que me deram depoimentos já, dizendo que conseguiram fazer quem ama parar de beber sem nem falar sobre álcool. Falei assim, Vitor, uma coisa que me impressionou foi que eu nem mencionei álcool. E ele parou de beber. E o que é isso? É a estratégia certa. É entender o básico sobre a influência, sobre a mudança do comportamento humano. Porque, né, se o ser humano fosse racional, assim, que é só faltar um conselho, fosse uma máquina que processa os dados, né, o conselho seria a solução perfeita para qualquer problema, né? Se alguém falar para você, ó, faz exercício, você faz exercício, come fruta, vai comer fruta, bebe água, bebe mais água. Ninguém faz isso. Ou pouca gente faz isso. Ou a pessoa até vai fazer isso, mas daí no tempo dela, o alcoolismo demora muito ou nunca chega lá, né? Porque não é assim que faz para mudar. Inclusive, na história da medicina, né? Os médicos, a princípio, né, se imagina que eles... Né, é o trabalho dos médicos, promover a saúde, né, tratar doenças. E os médicos antigos pensavam assim, né? E eu já conheci alguns na minha formação que pensavam de forma errada, né? E a nossa sociedade contribui para isso, né? Eu me lembro até hoje que durante a minha formação em medicina tinha um cardiologista, né? Eu não sei se você sabe, mas um médico em formação, ele acompanha consultas de um médico formado, né, que vira o professor dele, para ensinar como lidar, como atender os pacientes. E eu nunca me esqueço de um cardiologista, professor meu na época, muitos anos atrás, que tinha um paciente que fumava. E todo mundo sabe que fumar faz mal, né? E aí esse paciente, ele fumava. E aí ele chegou para consulta de rotina, assim, para ver como é que estavam as coisas, e esse cardiologista deu um sermão nele, humilhou ele. Falou assim, você não sabe que fumar faz mal? Você não pensa nos seus filhos? Você não pensa na sua saúde? Por que você não parou de fumar ainda? Eu já mandei você parar de fumar 2, 3 vezes. Quero ver se você vai voltar fumando na próxima consulta. E aquele senhor ouvia isso com a cabeça baixa, humilhado, estava errado, né? Tinha plateia ainda ouvindo ele, estava errado, realmente estava errado, estava fumando. Só que, e daí esse cara saiu, foi embora, né? Da consulta, e o cardiologista virou para nós e falou assim, esse cara não tem jeito mesmo. Eu já fiz a minha parte, ele não faz a dele. Eu nunca engoli isso totalmente. Isso me incomodava. E até eu perceber que isso realmente não é verdade. Não é assim que você ajuda uma pessoa. Fiz a minha parte, agora se vira com você. Eu já te disse, eu sou o dono do poder, eu sou o perfeito, eu sou, o doutor, o médico, eu sou uma celebridade, eu sou uma autoridade, você tem que me obedecer. As pessoas não funcionam bem assim. Isso não é nada saudável, isso não é promover crescimento. Isso é só uma forma de aliviar a ansiedade pela incompetência de um profissional que não entende como ajudar uma pessoa a mudar um comportamento, uma doença, como dependência de alguma substância. Tá entendendo? E aí, eu não estou dizendo que aquele pessoa é má, aquele cardiologista é mau, porque realmente esse tipo de formação é rara ainda. Esse tipo de conhecimento técnico e científico ainda é muito difícil de se encontrar. Então, a maior parte dos profissionais não tem treinamento para isso.
especificamente. Isso acabou nas mãos de pessoas leigas, que fazem o melhor que podem, mas propagam muitas informações erradas para você. E aí você fica no escuro fazendo um monte de coisa errada. E aí não tem resultado e acha que é impossível. Aí você não sabe o básico, porque nunca aprendeu. Né? Faz sentido? Faz sentido. Então, o seguinte, vou revisar um pouquinho. O conselho, né, como eu te disse antes, ele tem a ver com o córtex cerebral, a área da razão. E o alcoolismo tem a ver com o sistema de recompensa cerebral, que é a área do prazer. Então, a ideia não é você ficar argumentando, dando conselho e argumentando. Sempre que você perceber que você está entrando numa argumentação com o alcoolista, tipo, dizendo que tá, vendo quem está certo, quem está errado, é um sinal de que você está indo para o lado errado. Não é para ficar argumentando, senão você vai gerar mais resistência ainda nele, porque vira uma briga de ego, que se perde do que é importante de verdade. E o contexto do conselho importa, tá? A sua intenção é percebida com o conselho também. A pessoa, às vezes, que está achando que para a pessoa ouvir um conselho, ela tem que achar, ela tem que estar num nível de confiança com você bom, ela tem que sentir, não só você dizer, mas eu só quero o seu bem. De boa intenção, o inferno está cheio, não é mesmo? Agora, eu só quero o seu bem. Você não tem que só querer o bem, você tem que parecer mesmo que quer o bem. O outro tem que achar que você quer o bem. E na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes não é o que acontece. Então, você tem que calcular a sua intenção, como é que ele percebe quando você vai dar um conselho. E o nível de interesse do alcoolista naquele momento para o seu conselho. Né? A pessoa, de repente, acabou de bater o carro. Aí você chega lá e fala, você viu? Você não deveria ter batido o carro. Perfeito, nossa, que genial. Tá entendendo? O momento não é o melhor momento. E o nível de confiança que essa pessoa tem em você faz toda a diferença. Se ao longo do tempo você mente para ela, você fica dando remédio escondido, você fica tratando ela com desrespeito, o nível de confiança vai caindo e essa pessoa vai se fechando para você. Tá entendendo? Tipo assim, eu falo isso para você porque eu quero o melhor para você. Isso é bobagem. Isso não cola. Tá? Então para de mentir para o outro, mas primeiro para de mentir para você. Porque às vezes você acha que é verdade. Eu quero melhor para ele. Não! Às vezes é preguiça sua, às vezes é ignorância sua, e tá tudo bem, você pode aprender. Mas eu falo isso porque eu quero melhor para você. Falo isso porque eu sei o que é o que eu sei fazer. Eu te aconselho tanto porque é o que eu sei fazer. Então seja honesta. Você vai começar a perceber uma conexão muito maior, sendo mais verdadeiro. Porque é o que eu sei fazer, porque eu não sei fazer coisa melhor. Eu também tenho que melhorar. E é isso aí. Porque no fundo, é porque quando você vai dar um conselho, é porque você acha que é o melhor para ele. Mas quem precisa achar isso também é ele. E para ele começar a mudar de opinião, você precisa respeitar certas coisas. Você precisa respeitar o funcionamento da mente. Você precisa respeitar o momento do outro. Você precisa respeitar e usar estratégias adequadas para cada momento. Né? Para não entrar num jogo de dominação, em que o conselheiro é o perfeito, maravilhoso, você que dá conselho, e ele é o idiota, ele é o irresponsável, ele é o lixo humano, né? Você está sempre dando conselho, e ele é o idiota. Então ele é o idiota, ele tem que ficar ouvindo o tempo todo, como se o ouvido dele fosse pinico, né? E aí, a dinâmica é assim, ele é o sábio, o perfeito, maravilhoso, você, né? É a sábia, porque você sabe tudo. Então você tem sempre um conselho na ponta da língua. E ele é o ignorante, o idiota. Ele vai ouvir você acha que ele vai ouvir, que máximo. Porque é uma dinâmica, né? Você é perfeita e ele o todo errado, né? Então ninguém quer ser o irresponsável, ninguém quer ser o ignorante ou o todo errado. Por isso que muitas vezes a pessoa não escuta o seu conselho, por causa dessa dinâmica que vai entrando, essa dinâmica que vai se estabelecendo quando você está cheio de conselho, cheio de razão aí, né? Mesmo tendo razão, né? Tem que saber apresentar a razão. E ele pode... Porque olha só o que acontece, talvez já tenha acontecido com você. Porque quando você tenta colocar ele nessa dinâmica, por natureza, por defesa, ele pode inverter o jogo. Como é que ele vai inverter o jogo? Dizendo que você é a chata, ou dizendo que ele é o oprimido. E olha, aí você começa a cavar o seu buraco para você se ferrar com isso, né? Você percebe? Você vai nossa, mas eu não sei por que ele fala que eu sou a chata que só reclama. Tá começando a entender? Você levantou a bola para ele chutar. Você deu isso.
Você deu isso de bandeira, você colocou ele numa situação em que tornou muito fácil ele dizer isso. Ah, mas ele me disse que ele nunca vai parar de beber. Para ele dizer uma coisa dessa, você falou alguma coisa que fez ele ficar meio resistente. A pessoa não acorda de manhã e fala: oi, bom dia, olha, saiba que nunca vou parar de beber. Não, a pessoa só fala uma coisa dessas se ela está se sentindo acuada, se ela está se sentindo assustada, se ela está se sentindo controlada, se ela está com medo, né, que você vai desrespeitar. Tá entendendo? E aí não adianta você falar assim: ai, Vitor, mas quer saber? Eu não tenho mais paciência, Vitor. Meu filho tá no álcool, eu não tenho mais paciência. Então se acostuma a ouvir ele dizendo que ele também não tem mais paciência para tentar parar de beber. Ainda mais se é seu filho, né? Se essa dinâmica, se você olha no espelho e você se satisfaz olhando para você mesma, que você não tem mais paciência para lidar com seu filho, se acostume a ouvir o seu filho fazendo exata a mesma coisa, dizendo que não tem mais paciência para tentar parar de beber. Você acha que é fácil parar de beber? Não é, não. Ah, então não tenho paciência. Ah, é muito jogo mental. É sim. E o alcoolismo está ganhando. Se a pessoa que você ama está bebendo, o alcoolismo está ganhando. Isso não é culpa sua nem do alcoolista. São as regras do jogo. Odeia o jogo. Não odeia a pessoa. Odeia o jogo. Mas e aí? Se a doença do alcoolismo é tão perversa e pode levar a matar alguém que você ama, você vai parar porque você não sabe ainda mais se você está começando. Ah, é muito difícil, é muito jogo mental. E se você não domina, pode ser fatal. E aí você vai parar. Se você para parar de beber, ele também tem muita dificuldade, tá entendendo? Por isso que eu digo que é importante você se comprometer com a sua parte. Por isso que não é milagre quando você vê alguém dando depoimento que ficou 36 anos casada tentando fazer o marido parar de beber e agora está quase comemorando 1 ano que ele não bebe mais nada. E que ela foi parte da solução. E ela que fez ele parar de beber. Parece mágica, né? Mas na hora dos tombos, na hora de fazer o que... Tem uma aluna até que me disse essa semana. Falou: Vitor, as pessoas olham para mim como uma referência hoje. Só que elas não viram o quanto eu tive que tirar força não sei da onde. O quanto eu tive que estudar. O quanto eu tive que me dedicar. Porque é o seguinte: se eu quero que alguém que eu ame tenha uma vida melhor, eu tenho que estar disposto a buscar uma vida melhor. Ou eu tenho que me acostumar, né? Se você não está disposto a pagar o preço, você vai ter que se acostumar. E talvez se acostumar, você já viu como é que é, né? Quem sabe agora você pode tentar fazer diferente, né? Você pode. E para fazer ele te ouvir, você precisa primeiro ouvir ele. Entender o que passa na cabeça dele. Quais são os interesses dele. Quais são as dores dele reais. Você precisa, às vezes, dar uma de detetive da sua mente, começar a ter mais curiosidade. Porque isso só é tão difícil para quem está começando, porque você nunca teve o costume de fazer isso. De parar, de olhar para você com honestidade, com realidade, de olhar para ele. Porque estava tão no olho do furacão que é muito mais fácil apontar o dedo. Mas nunca parou para olhar, deixa eu ver. O que está acontecendo mesmo? Porque não é que ele te escuta, é que ele não te entende. Vocês estão falando línguas diferentes. E para ele te ouvir, ele precisa sentir que o que você está falando também é do interesse dele e que você genuinamente se preocupa com ele e com os sentimentos dele. Já pensou essa mãe aí que está reclamando no chat, dizendo assim: ai, eu não aguento mais o meu filho. Se esse filho olha essa mãe, que não aguenta mais ele, você acha que ele vai confiar nela? Não vai confiar nela. Você acha que ele vai sentir algum tipo de segurança, algum tipo de apoio por parte dela? Não vai sentir. E você pode justificar que ele fez mal para você e tudo, beleza. Bom, você pode. A vida é sua, mas aí o resultado também é seu. E daí você vai calcular o que dói mais para você. Se é muitas vezes ter que enterrar o seu filho, ou se é começar a ter mais humildade e começar a lutar pela vida, ao invés de se render para a morte. Porque é disso que a gente está falando aqui, né? É disso que a gente está falando aqui, não é de uma brincadeira qualquer. Ah, Vitor, é muito fácil jogar na cara do outro, né? É muito fácil dizer que o outro está errado, é muito fácil. Só que o difícil se torna depois, né? O difícil se torna depois quando as consequências começam a aparecer. E quando a consequência acaba não tendo mais oportunidade de você voltar para trás e sonhar com o dia em que você tinha a chance de fazer algo que era difícil, mas que poderia mudar a realidade da sua vida e da sua família, né? Isso fica difícil. Porque se você estiver disposto a fazer o que é difícil hoje, sua vida amanhã vai ser fácil. Tende a ser fácil. Agora, se você não está disposto a fazer o que é difícil hoje, e deve ter gente brava comigo, eu sei.
Eu sei, tem gente brava comigo, pensando, Vitor, pelo amor de Deus, você tá dizendo aí que eu tenho que me preocupar com os interesses dele. Vitor, isso é covardia, sabe por quê? Você não vive com alcoólatra em casa, Vitor. Eu sou um coitadinho, Vitor. Olha só, você não vive, né? Você não sabe como é que é difícil. E ele não se preocupa comigo. Agora eu vou começar a me preocupar com os interesses dele. Eu vou ter que ter uma postura agora de abertura, de olhar pra mim, de buscar mudança. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu entendo que às vezes o ego pode entrar na frente dos seus objetivos. Né? O ego. Você quer se sentir certa, quer se sentir poderosa ou poderoso. Mas pensa aqui comigo, vou te dizer uma coisa. Você tem um objetivo de verdade? Você quer que essa pessoa pare de beber? Você quer que essa pessoa comece a se preocupar com você, com a sua família? Você quer? Uma aluna minha me disse assim, Vitor, eu até perguntei para ela, mas como você se sentiu fazendo isso, fazendo seu marido parar de beber? Ela me contou que ela se sentiu no início um pouco humilhada e que as pessoas ao redor também ficavam julgando ela. Você vai começar a fazer força, vai começar a investir mais ainda na relação com esse seu marido? Ele não faz nada por você, ele fica só bebendo aí, gasta todo o dinheiro. E aí ela me disse o seguinte, Vitor, quando eu comecei a parar de pensar assim, eu comecei a ter resultado. Porque era o meu interesse que o meu marido parasse de beber. Era o meu interesse que o meu filho tivesse um pai melhor. Eu fui lá e paguei o preço. Eu fiz o que era necessário. E agora, por ter feito isso, o meu marido não é mais um problema. Ele é uma solução na minha vida. Ele colabora, ele ajuda, ele trabalha, ele cuida da vida junto comigo. Cuida mais do nosso filho, agora ele está presente. Agora a gente tem carinho, tem amor, coisa que não tinha há muitos anos. Isso foi porque eu fiz essa jornada. Tá entendendo? Porque ela me contou, porque isso nem foi trabalhoso, foi, mas a recompensa é tanto ou maior do que o esforço que tem que ser feito. Quando a pessoa importa para você na sua vida de alguma forma, né? Então, se você tem um objetivo, você precisa focar nesse seu objetivo. Esse é o jeito mais rápido de fazer ele se preocupar com você. E você não pode entrar nesse jogo de quem tá certo ou errado. Você precisa estar acima disso, com estratégia e foco no seu objetivo. E daí tem uma outra coisa, dá para falar para você. Tem gente que acha que ele só vai parar de beber quando ele te ouvir. O alcoolista só vai parar de beber quando ele me ouvir. O dia que ele ouvir meu conselho, ele vai parar de beber. Mas eu vou te falar, não são só palavras que comunicam. Por exemplo, se você sai para jantar com seu marido, e fica reclamando com ele que a noite tá uma droga, porque ele resolveu beber. E aí vai sempre a mesma coisa. E ele fica lá bebendo e você reclamando. Meu Deus, aí semana que vem você vai lá jantar junto com ele. E reclama que ele resolveu beber. O que você acha que vai acontecer? Nada. Ele vai continuar. Por quê? Porque a sua comunicação tá toda errada. Você fica falando para ele que você não quer que ele beba, você quer que ele pare de beber, mas ao mesmo tempo você vai lá e continua indo jantar com ele. Continua indo jantar com ele o tempo todo. Então é o seguinte, o jeito errado é você achar que ele só vai parar de beber quando ele te ouvir. Quando ele vai te ouvir. Ele não me escuta. Se ele me ouvisse, ele pararia de beber. Você está muito enganado, eu vou te explicar por quê. Imagina uma esposa que sai para jantar com o marido e que fica reclamando porque tá uma droga, tá chato, ele tá bebendo, nossa, você tá bebendo, que chato, nossa, tá estragando a minha noite mais uma vez. E aí você vai, sai com ele toda sexta-noite e é a mesma coisa. E ele não te escuta, e você continua falando a mesma coisa, ele não te escuta. Qual que é o problema aí? O problema é você que está comunicando a coisa errada. Porque enquanto pela boca você fala para ele um monte de coisa, tipo aquela propaganda assim do gato. Sabe aquela propaganda do gato que tinha assim? Não sei se tem ainda. Whiskas sachê, whiskas sachê, whiskas sachê. Porque você está falando um monte de coisa, mas ele não se passa. Por quê? Porque o seu comportamento de ir com ele toda noite para jantar, e não interessa, é ruim. Vai igual, você continua indo da mesma forma. Vai, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Continua reclamando, mas vai. Então você está falando da boca para fora. Não tem coerência a sua comunicação. Porque assim, no fundo, daí ele vai lá pensando, porque a comunicação mais forte é aquela do seu comportamento. E ele vai pensar naturalmente ele vai pensar, logo ela se acostuma. Tem várias vezes que eu saio e bebo e não dá nada. Logo ela se acostuma. Daí você fala assim,
Olha, meu amor, olha, meu filho, você não pode dirigir embriagado. É muito perigoso você dirigir embriagado. Nossa, pode causar um acidente, pode matar uma pessoa. E aí você vai lá e pega carona com ele, depois que ele bebe. Ai, Vitor, mas é porque isso, é porque aquilo. Você pode dar 1 milhão de desculpas, mas as suas palavras sussurram, as suas atitudes gritam. Tá entendendo? E se você está sendo incoerente com os seus comportamentos e até mesmo fica aconselhando ele o tempo todo, você está fazendo tudo errado. Aconselhando não tá, porque alguém que não está querendo ainda, isso só vai criar mais resistência. Você não vai fazer ele querer a partir do conselho, tá certo? Então qual que é o jeito certo? O jeito certo para fazer ele te ouvir é você primeiro se comprometer com a sua parte. Você olhar para si e pensar, poxa, eu vou fazer de verdade, não vou fazer meia boca. Eu quero fazer que eu amo parar de beber, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou procurar entender como fazer isso mesmo. Eu vou fazer de coração porque isso é uma coisa que eu quero para minha vida. Acho que essa é a primeira ideia. E depois você começar a perceber que para ele te ouvir, você precisa se preocupar de verdade com o que ele se interessa. E entender que se ele continua bebendo, é porque de alguma forma existem mais incentivos para ele continuar bebendo do que para ele parar de beber. E você é parte dessa roldana. Você é parte desse sistema. Você mexendo com alguma parte desse sistema, você vai criar mais incentivos para parar de beber. Hoje, se ele segue bebendo, é porque tem mais incentivos para ele beber. A lógica está clara para você, né? A lógica está clara para você de que ele precisa parar de beber. Mas você percebe que para ele não está clara? E você já se perguntou qual é a lógica na cabeça dele? De verdade? Por que para ele faz sentido isso? Onde é que está travando esse processo com ele? O que está fazendo diferença? E um pequeno passo aplicável para você fazer é o seguinte, ao invés de perguntar por que ele não escuta os seus conselhos, começa a se perguntar o porquê, o que naquele momento, por que ele não está achando que interessa isso? Por que está parecendo que ele não se interessa pelo conselho que você tem para dar para ele parar de beber? Naquele momento. Será que é porque ele está bravo com você? Será que é porque você está gerando uma dinâmica de competição? Será que você está chovendo no molhado, fazendo ele se sentir um idiota? Ou será que você já chega com... Porque se você tiver com a mentalidade de que ele é um grande caso perdido e você só está vomitando conselho a esmo, jamais vai te ouvir. Ninguém vai ouvir uma pessoa nessa situação. Então você precisa trabalhar o seu jogo interno primeiro. De perceber que, olha, o que eu faço faz diferença. E eu vou viver aquilo que eu quero pregar para ele. Né? Porque quer pregar uma vida sem álcool? Você não pode ser um problema, o tempo todo reclamando, o tempo todo brigando, tendo uma vida miserável, dando desculpa das coisas. Ai, Vitor, mas eu faço errado porque se você é acostumado a dar desculpa... Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa... Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas quem quer, dá um jeito. Ainda mais se você não tem a doença do alcoolismo, você tem a oportunidade de fazer quem você ama querer parar de beber e começar essa mudança que você diz que tanto quer. Mas você fala com palavras, né? Tem que ver com as suas atitudes. Como é que você mostra isso? Ah, eu estou envolvido em ajudar. Mas como é que você mostra isso? Como é que você prova isso para você? Porque você não deve para ninguém. Você não é obrigado a fazer nada. É para você olhar. Eu quero que ele mude. Mas e aí? Será que eu estou seguindo meus próprios conselhos? Será que eu estou seguindo? Como é que eu sou para ouvir conselhos de alguém? Porque se você é ruim em ouvir conselho também, vai ser difícil você dar conselho. Vai ser difícil você dar conselho. E eu não estou dizendo aqui que é para sair. Então é para sair e parar de reclamar. É para sair e parar de reclamar. Não, é para crescer. Para crescer. No mundo das crianças, tudo é muito raso. No mundo do infantil, tudo é muito raso. Aí eu fico emburrado e eu saio. Se eu não conseguir assim de primeira, eu saio. Eu fico emburrado. Quando tem um desafio, eu caio fora. Eu vou parar de reclamar. Então, o que você está dizendo, Vitor? Pega tudo isso que eu expliquei essa 1 hora e resume uma ideia dessas. Então, tem que fazer, Vitor. Essa é a conclusão. Por quê? No fim das contas, o que acontece? Sabe ainda o que fazer. Vitor, então me diz. Tem um processo para você aprender. E tá tudo bem. Só que se você entender isso,
que é possível e que tem um processo e que você pode fazer quem você ama parar de beber. Você não precisa ficar... Que você não tem só duas opções. Eu sei que lá fora o povo te fala o seguinte, vê se não é verdade. Ah, você vive como um alcoólatra? Então você tem duas opções só. Ou você se acostuma com o lixo que é viver perto disso, se acostuma com as crises, se acostuma com a dor, se acostuma com o sofrimento, ou se vai embora. Porque isso aí é coisa dele. Lá fora você escuta isso. Aqui, esse tipo de ideia é ridícula. Não faz o mínimo sentido. Porque é muita ingenuidade, é muita ignorância. A riqueza que existe nos relacionamentos humanos, você não entender que é possível você fazer alguém que você ama parar de beber, você influenciar alguém que você ama a mudar. É muita... É o preconceito hoje da nossa sociedade que é arraigado. É o ódio que existe contra a doença do alcoolismo. A sociedade festeja e celebra o álcool, mas quando alguém adoece, vira o leproso da sociedade. É por isso, e às vezes você está contaminada com essa lógica do ódio, que nem é seu. Colocaram isso na sua cabeça e você foi perdendo a sua liberdade, porque você ficou absorvida no ódio que as pessoas têm. Né? De pensar que tem gente que fica doente com álcool. Sim, qualquer pessoa pode ficar. Você pode ficar. Brinca pra você ver. Você fica doente. Começa a beber direto aí, você vai ficar doente. Ninguém tá livre disso. Tá certo? Então, é isso aí. Olha só, tem perguntas. Vitor, então fala o que devemos fazer na hora de sair no final de semana. 7 e 7 da manhã, eu tô aqui, ó, de segunda a sexta pra responder perguntas. Vem 7 e 7 da manhã. Né? O mundo não gira em torno de você, tá entendendo? Então você vem às 7 e 7 da manhã. Porque já começa um trauma. 7 e 7 da manhã eu respondo perguntas de segunda a sexta. Se você vier nesse horário, você vai ter a oportunidade de conversar comigo, de ter suas perguntas respondidas, né? E uma vez por semana também eu tô fazendo pergunta pro Vitor em que eu respondo perguntas. Essas lives das 10 da manhã são lives de temas de aquecimento para nossa semana Amor contra o Alcoolismo, que vai começar no dia 18 de outubro. Certo? Então, isso aqui que eu tô falando, tem gente falando que gostou da live, que adorou a live, achou produtiva demais, né? Que legal. Então, se você gostou da live, compartilha com outras pessoas. Compartilha para mais pessoas participarem, porque tem gente, provavelmente você conhece alguém que sofre com esse problema. Também que pode estar precisando de saber dessas informações e vocês podem se apoiar também, né? Porque eu sempre falo aqui que nós somos 1%. Por quê? Porque a maioria das pessoas fala o oposto do que eu digo e eu sei. Eu não tenho culpa que as pessoas não estudaram. Eu não tenho culpa que as pessoas não sabem. Eu não tenho culpa. Mas o fato é que, por enquanto, nós somos 1%, mas isso já está mudando, porque a cada pessoa, a cada depoimento que eu recebo, a cada pessoa que se dispõe, né, a lutar e ser parte da solução, a gente está cada vez mais perto de uma sociedade em que o alcoolismo não é uma sentença de morte, em que o alcoolismo não é uma causa perdida, e que você pode virar a página com a pessoa que você ama sóbria e viver coisas muito melhores. Tá? Tem coisa muito pior que o alcoolismo. O ódio é uma delas, a ignorância é outra. Muito pior que o alcoolismo, né? Então é isso aí, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, clique em curtir se você curtiu, clique em não curtir se você veio até aqui e perdeu o seu tempo e achou chato até aqui, não sei nem por que você fez isso, mas eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!